É, minha família, liguei a Lalamove aqui, ó. Olha as corridas que tá tocando, se liga. Tudo pra retirar em 4 km, 3. A Uber parou aqui, ó. Liguei a modalidade aqui, entregas, tá vendo? Tá ligado? E parou, não tá tocando nada. Nem entrega, só fiz esse valor 92, 62 e 62 e tal, 4 viagens concluídas, 4 pontos. A última corrida é essa aqui, 19 e 38. Eu peguei do... deixa eu ver onde foi, Bela Vista pro Jaguaré. Rodei 16 km, não compensou muito não, mas é pra completar os R$100 logo, né? Tá vendo? 92, falta R$8 pra 100. Se completar os 100 eu vou meter marcha. Parou do nada, tava tocando tão bem. Vou pôr o Lalamove aqui.